Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre a medida provisória 1184 e o projeto de lei 4173, que tratam da tributação de fundos de investimento e de rendimentos auferidos no exterior por pessoas físicas. Meu nome é Renato Coelho, estou aqui com os meus sócios da área tributária, Renato Stanley, Carlos Schafenstein e Andresa Ribeiro, e temos aqui uma participação muito especial do nosso amigo Daniel Lore, que é diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda e um dos autores desses dois instrumentos normativos. Daniel, muito obrigado pela sua presença, sabemos como sua agenda está sendo disputada, é uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, Renato, aí pelo convite. Sinto saudades, viu, do escritório, da época que fui sócio. Estou nessa missão aqui de governo desde o início do ano, trabalhando duro aí para tentar racionalizar o nosso sistema tributário. Para quem não sabe, o Daniel era sócio aqui do escritório, ele se desvinculou do escritório para ir assumir essa missão aí de repensar o sistema de tributação da renda no Brasil e trazer uma reforma tributária ampla da renda. Daniel, Isso, uma decisão difícil, mas acho que está sendo uma experiência positiva. Com certeza, com certeza. Daniel, a gente pensou um pouquinho em mudar um pouco o conteúdo ou o formato da apresentação, porque na semana passada, tanto a MP 1184 quanto o projeto de lei, eles foram amplamente apresentados, né, em diversas instituições, diversos eventos do qual você, inclusive, participou, e por outros players do mercado. Então, nós estamos assumindo que, nesse momento, já existe um nível mínimo de informação com relação ao PL e à MP. Então, nós optamos aqui por ser um pouquinho mais cirúrgicos e tratar das controvérsias ou dos pontos que a gente acha que a gente pode discutir aqui visando um aperfeiçoamento do texto legislativo, né? Mas antes da gente começar propriamente a falar desses pontos controversos e dessas questões, eu acho que valeria a pena você fazer uma breve introdução, somente contando em que contexto se insere essa reforma, essas mudanças na legislação dos fundos de investimento e dos investimentos por pessoa física no exterior, e por que o governo optou por fazer uma reforma mais faseada e não uma reforma plena de todos os aspectos que nós temos discutido aqui ao longo dos anos. Você podia contar para a gente um pouquinho isso? Claro, claro. Conto com muito entusiasmo, viu, Renato? Porque estou realmente muito entusiasmado aqui com os trabalhos que a gente tem conduzido no Ministério, aqui na nossa Secretaria da Reforma Tributária, em parceria sempre com a Secretaria da Receita Federal, né? Um grande abraço aí para o secretário Barreirinhas, para a Cláudia, para toda a equipe aí que tem sido envolvida. Nominalmente, Daniel Prates, na área internacional, grande parceiro aí na construção desse projeto de lei das offshores, Consolação, né, na área de mercado financeiro de capitais, grande parceira na construção do projeto dos fundos fechados. Quando entrei no governo, desde o início, na realidade, desde o governo de transição, na verdade, quando o API me convidou para compor a equipe, ele tinha me falado, Daniel, você vai ficar quietinho aí, primeiro semestre, não vai fazer nada, vai ficar atrás do computador, ninguém vai saber que você existe, vai ficar construindo, chegar no fim do ano, a gente vai mandar um projeto de lei da reforma do imposto de renda. Até lá a gente vai aprovar a reforma do consumo, a PEC nas duas casas do Congresso. Então o planejamento original sempre havia sido trabalhar em duas etapas, em dois blocos temáticos, consumo primeiro, renda depois, por uma estratégia que levava em consideração a maturidade dos dois assuntos, né, o amadurecimento do debate público, estágio dentro do parlamento dos dois assuntos. A reforma do consumo é uma reforma que vem do parlamento, é de autoria de parlamentares, e a renda é algo que requereria mais debate mesmo, né, e mais aprofundamento, mais trabalho técnico mesmo. Apesar da gente ter o projeto de lei 2337 de 2021 na rua, né, inclusive tendo sido aprovado na Câmara, a gente é ambicioso aqui, né? Então a gente tem uma ambição de fazer algo que realmente possibilite elevar a barra do nosso sistema de tributação da renda, sabe? Da gente buscar o benchmark OCDE, benchmark dos nossos pares aí, e realmente aumentar a qualidade do nosso sistema legislativo de tributação da renda.
Na tramitação dos trabalhos, houve uma necessidade política de antecipar, né, algumas medidas. Primeiro, por conta da atualização da tabela do imposto de renda, que não podia esperar, né? Assim, você tem coisas que, por mais que a gente tecnicamente queira fazer com mais calma, a realidade política, econômica, social do país acaba impondo um ritmo diferente, um ritmo mais urgente. Então, houve a atualização da tabela do imposto de renda no dia 1º de maio, beneficiando aí milhões e milhões de brasileiros. 13 milhões de pessoas deixaram de pagar imposto de renda no Brasil por conta da atualização da tabela, e outros tantos foram beneficiados também indiretamente na progressão. E a gente precisou financiar isso. Na época, o projeto que estava mais maduro era o de tributação de offshores. Inclusive, lá atrás, por curiosidade, a gente chegou a discutir, vamos com fundo fechado, não vamos com fundo fechado, não estava pronto, né? Não, o que está mais maduro é offshore. Aí fomos com offshore, financiando a tabela. Em paralelo, trabalhando no tema dos fundos fechados internamente aqui no Ministério, e o ministro já também externando esse desejo dele de tratar desse assunto. E offshore e fundos fechados também 2 temas aí bastante maduros na agenda pública. Temer, né, governo Temer tinha tentado, governo Bolsonaro tinha tentado. Então, sempre, desde o primeiro dia nosso de ministério, eram 2 temas que nós e Receita Federal, em parceria, sempre identificamos como 2 temas que endereçaríamos. Eram 2 distorções bastante evidentes assim, do nosso sistema tributário, na opinião nossa aqui, de dentro do Ministério. Então, a gente optou por antecipar offshores lá em abril, amadurecendo fundos fechados aqui dentro. Lançaríamos fundos fechados como um projeto de lei agora em agosto, como parte do pacote fiscal orçamentário do ano que vem. Houve uma questão política relacionada à tramitação da MP das offshores, isso ficou claro pela imprensa, inclusive também essa parte política eu leio pela imprensa mesmo, tá? Também não participo diretamente disso. Então houve uma combinação de tirar a parte de offshore da MP que estava, votou só o salário mínimo e o imposto de renda, tirou a parte offshore, transportou para um projeto de lei, porque não podia mais ser MP, transportou para um projeto de lei, que é o projeto de lei 4173. E aquilo que é fundo fechado que viria via PL, na realidade a gente precisou lançar como MP. Então, fundo fechado virou uma medida provisória, puxando uma parcela do valor a ser atualizado para dentro de 2023. E essa parcela de pagamento de imposto em cima do rendimento acumulado dentro de 2023 é o suficiente pelas estimativas para financiar o custo de 2023 da tabela do imposto de renda das pessoas físicas. Então foi uma estratégia que a gente usou e combinou, o nosso ministro interino naquela semana, o secretário executivo Dario Durigan, combinou direto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que isso parava de pé, fecharam um acordo nesse sentido. O nosso ministro interino trouxe isso de volta para a equipe, a gente ajustou os projetos para entregar o que estava combinado nesses acordos, e daí resultou o PL 4173 e a MP 1184. Os projetos eles são muito interconectados, na verdade a ideia original nossa era até que fosse um texto único. Se a gente tivesse todo o tempo do mundo, sabe? Eu acho que a gente passaria mês e mês, chegaria num texto único, bonitão, que tratasse de rendimentos financeiros offshore e onshore. Acabou que foram 2 capítulos, 2 textos, mas já ouvi por notícias também de que talvez haja intenção de unificação na tramitação, que acho que seria positivo, acho que ajuda a construir um texto que faça sentido, especialmente pensando no nosso objetivo maior, que sempre foi isonomia tributária e ter regras de tributação equilibradas, que façam sentido, que não interfiram na alocação de recursos pelos contribuintes. Eu acho que desde que os projetos foram lançados, eles têm caminhado em prol disso, de uma isonomia de regras horizontais aplicáveis a todos, e de uma neutralidade tributária também, no sentido de tentar distorcer menos a alocação de recursos. A gente sabe que a gente ainda não alcançou esse ideal. Acredito que no Congresso Nacional, nos debates que vão se dar aí nas próximas semanas, a gente consiga, então, num texto único ou 2 textos, como eles preferirem, caminhar nessa direção. Tá? Então, acho que esse é um panorama geral. Eu diria que essas medidas, Renato, só para finalizar essa primeira fala minha, são medidas que buscam, claro, justiça tributária, mas mais do que justiça, que é sempre um conceito bastante ambíguo, assim, elas buscam isonomia. Mesmo as regras de tributação do fundo aberto para o fundo fechado,
aplicações no Brasil, aplicações no exterior, né? Alguém vai levantar o ponto da alíquota, mas de modo geral, né? Tributação nos mesmos momentos no Brasil e lá fora. São projetos que vão nessa direção. Justiça tributária, isonomia, mais eficiência econômica também, porque a partir do momento em que você tributa todos esses rendimentos periodicamente, o contribuinte fica livre para alocar o recurso como ele quiser. Então a gente diminui aquele efeito lock-in que a gente fala, né? Aquele efeito de retenção, represamento de recursos. Então a gente acredita que a gente pode trazer ganhos de eficiência econômica também, e é claro, arrecadar, né? Eu acho que são os 3 sempre objetivos de qualquer política tributária: equidade, eficiência e arrecadação. Como que a gente desenha um tributo que seja o mais justo possível, o mais neutro possível, né? O mais eficiente possível, e arrecade o que a gente precisa arrecadar para fechar as contas públicas. Então a gente está bastante feliz assim, feliz com as medidas do jeito que estão. Offshore acho que está bem mais maduro, já estamos desde abril discutindo. PL de fundos fechados, acho que é um texto mais novo, acho que vão ter mais discussões aí, que a gente está começando a ouvir agora, né? A semana passada foi uma semana de apresentação do projeto para a sociedade, como você comentou, e essa semana que se inicia, eu acho que é uma semana que a gente começa a se aprofundar em alguns temas controversos. Então, acho bem-vindo, inclusive, esse formato que você pensou para hoje. E puxando o gancho, então, do primeiro ponto, relacionado à MP 1184, ela trouxe um dispositivo que, a meu ver, até de caráter principiológico, que os fundos constituídos sob a forma de condomínio fechado, que detêm ativos ilíquidos em sua carteira, né, essa parcela ilíquida não estaria sujeita a come-cotas desde que feito o regime de subcontas, etc. Isso veio especificamente para os FIPs, os FIAs, os ETFs, entidades de investimento. No entanto, da forma pela qual nós estamos lendo a MP, alguns fundos com ativos notadamente líquidos, e dou o exemplo aqui do FDIC, que pode ser um fundo com carteira líquida, ou pode ser um fundo com carteira extremamente líquida, como, por exemplo, o FDIC de precatório, ou um fundo multimercado de renda variável, né? Ou ainda aquele fundo consolidador, aquele fundo multimercado consolidador, que é super comum na indústria, você tem um fundo multimercado que detém, por sua vez, cotas de FIA, FIP, FDIC, FI, etc., que eles individualmente não estão sujeitos ao come-cotas, mas na medida em que eu coloco um fundo consolidador no meio, esse fundo consolidador, mesmo tendo uma renda líquida, ele estaria, em tese, sujeito à incidência do come-cotas. A minha pergunta é como é que o governo está pensando em endereçar esses pontos, dado que imagino eu que não teria sido almejado vocês instituírem uma tributação periódica sobre um rendimento que ainda não é líquido. Perfeito, Renato. Sabe que na nossa concepção original, de forma ampla, a gente até tinha uma ambição maior de buscar essa história de tributar renda realizada dentro da carteira do fundo e não tributar renda não realizada na carteira do fundo. A gente tinha essa ambição. O projeto até começou num formato desses, tá? Então, assim, no sentido, olha, eu vou ter come-cotas horizontal, independentemente da classificação do fundo, somente sobre a parcela da renda realizada, que seria até mais positivo para fins de eficiência, evitaria cisões, Sim. transformações e coisa e tal. A gente não conseguiu, sendo bastante honesto, viabilizar isso junto aos participantes de mercado e entidades representativas, né? O pessoal achou que seria muito complexo e que não daria tempo de colocar isso de pé nesse curto prazo que a gente tem até o ano que vem. Então, houve uma preferência em diálogos prévios que a gente manteve com algumas entidades de mercado, de manter um modelo mais parecido com aquele do PL 2337 ou do MP 806, em que, como regra, eu tributo o fundo inteiro pela mesma regra. O multimercado de renda fixa é tributado inteiro pelo come-cota. O FIA é tributado inteiro, 15% no resgate sem come-cota. Então, essa é a preferência para a grande maioria dos fundos. A gente manteve, contudo, um terceiro regime, que é esse que você comenta, em que o FIP patrimonial e o FIA patrimonial, que é um conceito novo, vão ter o come-cota somente sobre a renda realizada. Então, nesse regime, a gente conseguiu manter a nossa concepção original, de tributar somente a renda realizada na carteira, por ser um universo mais restrito de fundos, e algo que eu creio que os administradores vão conseguir lidar, né? Um volume de fundos que os administradores vão conseguir lidar. Então, foi uma decisão mais pragmática até do que de desenho legislativo, tá?
Vamos ver como funciona esse regime na prática. Na minha visão, quando eu penso em fundo fechado, exclusivo, etc., patrimonial, a gente busca quase que uma transparência fiscal, né? Deveria ser igual a pessoa ter ação na física ou ter ação via FIP patrimonial, via FIA patrimonial. Esse é o espírito que norteia a regra. Então, tudo que é renda realizada dentro da carteira do fundo eu vou tributar uma vez por ano, né, pelo Come-Cota. Aquilo que é carteira alocada em ações, ativos sem liquidez, eu não vou tributar antes da venda daquela ação, antes da conversão em dinheiro. E aí a gente colocou nessa regrinha FIP patrimonial, FIA patrimonial e ETF de índice patrimonial, que também não existe hoje, mas aí é mais uma regrinha pensando em futuro, sabe? Para a gente não criar brechas para o futuro de alguém querer usar ETF para fins de fugir de come-cotas. O FDIC que você perguntou, a gente não colocou regra expressa. As regras que tinham nos projetos anteriores tinham sido criticadas, né, pelo mercado, por requerer pulverização de cotista, alocação da carteira de determinadas formas. Então, a gente optou por não importar para este projeto, simplesmente fazer um copia e cola das regras de projetos anteriores. E também não deu tempo da gente construir uma regra nova. Então, como o FDIC ainda não tem regra, e as regras antigas ainda não estavam bem redondas, falou, gente, vamos lançar o projeto assim, mas vamos comunicar o mercado, como estou fazendo aqui agora, de que a gente vai estudar essa questão do FDIC, vamos construir alguma solução que funcione para o mercado. Então, a gente está nesse pé. Ainda não demos o próximo passo, mas informamos, né, as entidades de mercado que trabalham com o FDIC de que a gente está aqui para dialogar, para construir uma regra que faça sentido. Inclusive, até falei isso para o Valor na semana passada, né, para dar publicidade. E estamos nesse passo agora. Eu acho que essa semana que se inicia é uma semana que a gente começa a fazer essas construções técnicas mais profundas. O desafio do FDIC, já antecipando, é que ele é um fundo muito versátil, né? Muito versátil. Então, fazendo um jabá do meu livro, né, que eu lancei aí ano passado com artigos de vocês também, dentre outras pessoas do mercado, eu escrevi sobre FDIC lá. Critiquei a regra do PL 2337 no artigo, mas pude expor um pouco a versatilidade desse fundo. É um fundo que faz desde royalties musicais, até precatórios, até operação de crédito mesmo, no caso das fintechs. Então, eu diria que ele é um fundo muito versátil. Você tem cotistas com direitos diferentes, também muito diferentes, cotista sênior, subordinado. Você pode ter, dentro do mesmo fundo, um cotista com perfil 100% de renda fixa, né, que vai receber ali um retorno pré-determinado, e um cotista subordinado com perfil totalmente de renda variável, que pode não receber nada, né, daquele fundo, ou pouquíssimo. Então é um desafio construir uma regra que faça sentido para o FDIC, sabe? É um desafio. E com relação ao fundo consolidador, o fundo multimercado consolidador, porque nós temos aí também uma distorção no sentido de que se um fundo multimercado detém uma cota de um FIP, ou detém a cota de um FI, ou de qualquer outro ativo líquido, esta marcação a mercado estaria sujeito ao come-cotas. E se esse fundo multimercado detém ações de um fundo, um FII a entidade, que não seja entidade de investimento, você tem aquela possibilidade de excluir de forma reflexa a avaliação a valor justo feito pela própria carteira do fundo não entidade de investimento. Vocês estão pensando em endereçar essa questão do fundo consolidador? Eu acho que se a gente conseguir uma saída que funcione para o mercado, é o que a gente pode considerar. Quando a gente lançou esse tema junto com as entidades de mercado, o pessoal achou que não conseguiria viabilizar tecnicamente isso. Então, falou assim, não, vamos por uma saída de reorganização, de classe de cota, né? A gente foi por esse caminho. A gente falou o seguinte, olha, gente, se vocês têm fundos com vários perfis de investimento aí dentro, pode ser o caso do FIM consolidador, pode fazer uma classe de cota nesse fundo, que vai ser a classe de cota que vai deter o FIA embaixo e outra classe de cota que vai deter renda fixa. Né? A classe de cota da renda fixa vai ter o come-cota, a classe de cota do FIA não vai ter come-cota. A gente trouxe esse tipo de regra para tentar buscar uma solução para essa questão. Via classe de cota ou via transformação, fusão, cisão. Então, dado o prazo exíguo, eu acho que é mais provável a gente seguir assim por agora, né, sem prejuízo de, na reforma do imposto de renda,
a gente ter uma discussão mais ampla, mais profunda, com o mercado como um todo, sobre tributação do mercado financeiro de capitais no Brasil, entendeu? E aí sim, falar assim, olha, tem um fundo consolidador patrimonial da minha família, não sei o quê, dá para fazer uma transparência fiscal dele, dá para enxergar os fundos de baixo. Assim, na teoria, seria até um sonho de consumo, assim, né, do ponto de vista de desenho de sistema tributário. Na prática, a gente não conseguiu viabilizar ainda. Não sei se o Carlos aí, com a experiência dele no C6, o que ele falaria isso antes dele voltar aqui para o escritório, né? Mas assim, a gente não conseguiu viabilizar na prática. Sobre o FDIC, eu esqueci de comentar que quem escreveu comigo o artigo foi a Amanda Castelo Branco, que está nos assistindo, inclusive. Então, um beijo, Amanda, aí para você. Falei que ia mandar um beijo para ela, para dar risada. E, enfim, o FDIC já comentei, né, que é um desafio grande aí bolar uma regra que faça sentido e seja adequada à versatilidade do instrumento. E no consolidador, eu acho que é menos uma questão conceitual e mais uma questão de operacionalização prática. Tá? Maravilha. Pô, Daniel, prazer falar contigo de novo e obrigado pela disponibilidade aí em atender. Sobre estoque, né? A gente tem alguns pontos aqui e as discussões pipocaram nas últimas semanas sobre esse ponto, né? Acho que a primeira questão, se vocês têm, se o governo tem no radar, uma possibilidade concreta aí de eventual contencioso com relação, né, aos argumentos de retroatividade, direito adquirido, né, do que está lá em estoque de fundo. E nessa linha, né, se você entende, né, que há uma efetiva diferença jurídica, vamos dizer assim, entre o que é um estoque de fundo, né, e do que seria eventualmente, né, lucro de empresa, né, e aí pensando numa potencial tributação de lucros e dividendos no futuro, né, se há de fato uma diferença, no teu entender, jurídica entre esses dois estoques, vamos dizer assim, né, e o que a gente tem até para fazer o paralelo entre a MP, né, e o PL, é que no PL a gente tem um estoque, pelo menos no nosso entendimento aqui, preservado, né? E se de fato isso estava no radar e tem uma justificativa, um racional que vocês tentaram trazer para diferenciar esses dois regramentos nesse momento. Boa, Renatinho. Vamos lá. Você tomar cuidado em buscar comparar situações diferentes, tá? Então, no caso de empresa, uma empresa brasileira ela paga imposto, e bastante imposto, todo ano, em cima do lucro dela. Então, quando a gente fala de lucros apurados por empresas, o imposto está pago. Né? Por uma decisão de política tributária, o dividendo está isento, né? Pela Lei 9249 desde 95. No caso de fundos de investimento, o imposto não está pago. Né? O fundo de investimento é um condomínio, ele nunca pagou imposto. O cotista daquele fundo é quem paga imposto e também nunca pagou imposto. Então, assim, é rendimento líquido que está lá na carteira do fundo, dinheirinho bonitinho na conta ali parado, aplicado, enfim. Mas são situações totalmente diferentes, juridicamente e também sob uma consideração mais leiga, assim, né? De que, olha, são situações totalmente diferentes. Uma coisa é a empresa, a quantidade produtiva que já pagou imposto, outra coisa é fundo de investimento com liquidez aplicada, que nunca pagou imposto, nem no fundo, nem no cotista. O Brasil é o único país do mundo que tem um regime que permite que um veículo de investimento não pague imposto no nível do veículo, ou seja, ele não é opaco, como a gente fala, né? Ele não é tratado como PJ, e ele também não é transparente, então ele também não tem a tributação no nível do cotista. Então, vou usar uma palavra forte aqui, mas o que a gente tem hoje é uma excrescência, no caso dos fundos fechados. Foi fruto de uma interpretação antiga, que permitiu uma diferenciação do aberto para o fechado. A realidade do fechado no início dos anos 2000 era outra realidade de agora, quando essa interpretação surgiu originalmente. Então a gente realmente não vê nenhum sentido em não mexer nisso, né? Assim, acho que a gente precisa mexer nisso. Estamos mexendo nisso, enxergamos como uma distorção, como algo que quebra a isonomia tributária, uma renda subtributada, e que também tem um caráter regressivo, porque beneficia a altíssima renda que pode usar esses veículos. Outro dia eu estava falando com um membro da minha família, que eu não vou falar quem é, mas é do sexo masculino e me gerou. Falou, não, eu tô bravo com isso aí porque, poxa, eu tenho lá meu dinheiro no Itaú, mas eu não tenho dinheiro suficiente para ter um fundo fechado, né? Eu tenho bastante dinheiro, mas não o suficiente, né? Então eu não tenho 30 milhões de reais, né?
40, 50, sei lá, quando se precisa para ter um fundo fechado. Então, acho que há uma quebra de isonomia bastante evidente. Assim, mesmo dentro da altíssima renda, mesmo dentro do 1%, mesmo dentro do 0 a 1%, o que a gente está falando aqui do universo de pessoas que conseguem ter um fundo fechado no Brasil, é coisa na casa de 12 mil pessoas, mais ou menos, né, dentro dos nossos cálculos aqui. 12 mil pessoas dá 0,04% da população brasileira. Então, é realmente pouca gente. Em relação aos rendimentos acumulados no passado, são rendimentos que já gozaram do diferimento tributário, já ficaram aí anos sem pagar o imposto, alguns mais anos, outros menos anos, mas todos eles já gozaram desse diferimento tributário, com uma regra de tributação que falava o seguinte: vou tributar no momento do resgate. Né? É isso que a regra falava. A interpretação da regra, na verdade, essa não estava na lei, está na IN. E agora a gente vai falar, vou tributar dia 1º de janeiro. Então, no nosso modo de ver, não há qualquer irretroatividade nessa cobrança, não há qualquer violação da anterioridade, nem nada disso. Né? Como a gente sabe que é uma questão que perpassa o jurídico, mas também chega numa questão prática, das pessoas falando, não, tudo bem, mas poxa, vou pagar em cima de tudo, não tenho liquidez, etc. A gente está dando dois mitigadores. Estou falando, olha, desculpa, antes de chegar lá, só mais um ponto, Renatinho. Se eu não falasse nada, vamos dizer que eu cortasse o artigo inteiro. No primeiro Come Cotas, o que aconteceria? Compararia o valor patrimonial da cota, que tem um rendimento acumulado, com o custo de aquisição. Como ele nunca tributou, seria 15% no primeiro Come Cotas, cheio, à vista, em maio. Né? Então, mesmo se eu não falasse nada, esse rendimento acumulado estaria sujeito ao primeiro Come Cota. Mas sabendo da dificuldade prática e também querendo bolar uma regra que seja factível politicamente e tudo, e para as pessoas mesmo, né, para conseguirem se adaptar a ter uma regra de transição, a gente colocou 2 mitigadores. O primeiro mitigador é, quero a alíquota cheia de 15%. A gente está cravando a alíquota de 15%, tá? Esse é um ponto importante, porque mesmo quem está no 20% está no 15% agora, então era decrescente, né? A gente cravou em 15%. É 15%, definitivo. Além de ser 15 definitivo, que pode ser um benefício para algumas pessoas, você vai poder pagar em até 2 anos. Então tem um mini parcelamento aí de 2 anos com Selic, que a gente sabe que o Selic do governo é uma taxa positiva para as pessoas, né, porque é taxa simples, então o pessoal ainda pode ganhar um pouco mais em cima disso. Então, o primeiro mitigador, a alíquota fixa de 15 e 2 anos de parcelamento. E o segundo mitigador, que eu acho que é o mitigador mais potente, é a alíquota reduzida. Então, a gente está falando para as pessoas, gente, a gente vai tributar o rendimento acumulado. Você vai poder, se você quiser, pagar esse imposto com uma alíquota reduzida. A gente ofereceu 10%, o Congresso vai tratar desse tema da alíquota, né? O nosso ministro interino, Dario, quando fez o acordo com o presidente Lira, combinou isso, né? Que a alíquota estaria sujeita à conversa no Congresso. Digamos que seja 10%, a alíquota reduzida. Você vai poder pagar com 10%, em 4 parcelas sem juros, essas 4 parcelas, né? E depois mais uma parcelinha em maio. E aí a gente criou então as 4 parcelas de dezembro, janeiro, fevereiro, março, depois mais uma parcelinha em maio. A gente criou essa mecânica das parcelas e dessa forma de pagar o estoque, em cima desse estoque de rendimentos acumulados, para conseguir puxar para dentro de 2023 uma parcela da alíquota reduzida sobre o rendimento acumulado para financiar a tabela do imposto de renda, como eu comentei antes. Então, eu acho que esse mitigador da alíquota reduzida é um mitigador muito potente, em especial se o Congresso reduzir um pouquinho mais a alíquota. Eu acho que vai ser muito atrativo para as pessoas aderirem a isso. Até antevejo que vai ter gente que vai querer aderir a isso primeiro, em cima de tudo, para depois reorganizar o patrimônio. Né? E diferentemente de 2016, em que as pessoas reorganizaram correndo para não estar sujeito ao Come Cotas, eu acho que, pelo menos eu estou vendo assim, que as pessoas vão fazer diferente, vão querer, não, quero aderir à alíquota reduzida, vou ficar do jeito que está, esperar virar lei, vou pagar a alíquota reduzida, e depois eu vou ver se eu tiro do fundo, coloco em título isento, se eu faço uma cisão, crio lá um fundo de ações, ou não, se eu fico na renda fixa mesmo. Me parece que vai ser mais esse movimento do que o movimento, gente, vamos sair correndo agora para tirar aqui o pedaço de ação, criar um FIA para não ter o Come Cota nesse pedaço e coisa e tal, entendeu?
E além disso, para esse tema dos rendimentos acumulados, só mais um destaque. No FIP patrimonial, os projetos anteriores tributavam equivalência patrimonial atualizada. Atualizada não, acumulada. Então era bastante dramático, né, para os FIPs patrimoniais, assim. Então, nesse projeto, a gente fez diferente. A gente falou, olha, você vai ter o come-cota em cima da renda realizada e você não vai ter a tributação em cima do MEP, em cima dessa equivalência patrimonial da sua participação. Então, acho que isso para os FIPs de controlador de companhia aberta, por exemplo, eu acho que é muito mais positivo em relação aos projetos anteriores, né? Que é um cuidado adicional que a gente teve, sabe, na tributação desses rendimentos acumulados. E isso vale para o FIA também, né? Acho que enderecei aqui, mas fica à Não, vontade. perfeito. Perfeito. Endereçou sim, sem dúvida. A alíquota de 10%, eu acho que vai ser a grande discussão aqui, qual que é a alíquota que vai incentivar mais ou menos o mercado a fazer esse trade-off em antecipar a tributação, ao invés de discutir questões jurídicas relacionadas à retroatividade de direito adquirido, etc. Em projetos passados já chegou-se a se falar em 6%, né? No projeto da 637 era isso. Então, vamos ver se no curso do processo legislativo a gente consegue equalizar melhor essa alíquota de 10% para trazer um incentivo maior ao mercado fazer essa opção por antecipação do imposto. Agora, puxando um gancho no que você estava falando sobre FIA e FIP, incluindo inclusive ETF, porque foi uma surpresa, vocês trouxeram o conceito de entidade de investimento e não entidade de investimento, né? Para a FIP, isso já existia lá, já existe na MP 579, e a MP trouxe agora, Instrução CVM 579, e a MP trouxe agora uma definição bastante abrangente de entidade de investimento, aplicável tanto para FIP contra FIA e ETFs, e delegou ao Poder Executivo a tarefa de regulamentar essa classificação. Então, se você pudesse falar, Daniel, um pouquinho para a gente, qual foi a lógica por trás que vocês trouxeram essa diferenciação de entidade de investimento e fundo patrimonial para os FIAs e para as ETFs, e também se a forma pela qual está descrita a regra hoje na medida provisória, ela não é ampla o suficiente, o que traria uma certa insegurança em você delegar ao Poder Executivo a classificação de uma entidade como entidade de investimento ou patrimonial, que vai acarretar efeitos tributários para o cotista. Perfeito, Renato. Então, só para dar um passo para trás, só para a gente conseguir explicar bem essa questão, a gente tem 3 regimes tributários da MP. O primeiro regime é o regime geral, que é basicamente o regime da renda fixa, que eu tenho alíquotas decrescentes, como todo mundo já conhece, com tributação 2 vezes por ano pelo come-cotas, no caso dos fundos de investimento, também mesma mecânica que todos conhecem. E nessa regra geral, o que a gente está fazendo não estou mais fazendo distinção de fundo aberto e fundo fechado. Tá? Segunda regra, fundos de renda variável. Então, é o FIP, o FIA e o ETF de índice de mercado, com exceção do ETF de renda fixa, né? Não tem um come-cota, não tem uma alíquota decrescente. Então, eu tributo a 15% com uma alíquota fixa somente no resgate ou alienação das cotas. Ok. Também é como a gente já tem hoje para o FIP e para o FIA. Né? E terceiro regime, que é quase que um regime de prevenção de abusos ou de situações que o legislador lá atrás não previa, que é do FIP, do FIA, do ETF patrimonial. Ou seja, você tem um fundo, mas você controla. E aí a gente está colocando a pessoa num regime de transparência fiscal, basicamente. De tributação da renda realizada e não tributação daquilo que está aplicado em ações. Quando a gente manteve dentro do segundo regime agora, tá? Do regime da renda variável, o que a gente quis? O ministro falou, não, gente, vamos focar em pegar aquilo que a gente quer pegar, que é o problema da isonomia de fundos abertos e fechados. E não vamos pegar aquilo que a gente não quer pegar, que é mexer no funcionamento do mercado que funciona bem no Brasil, é pujante. Então, no caso do FIA, não vai ter come-cota FIA, não vai ter mudança da alíquota FIA, 15% sem come-cota. Beleza. FIP, mesma coisa, 15% sem come-cota. Porém, qual que foi a nossa preocupação? No FIA,
se eu não colocasse a proteção adicional da entidade de investimento, eu poderia ter uma migração de FIP para FIA para fugir do Come Cotas, né, que resultaria num regime mais benéfico. E a gente não vê justificativa econômica para a gente ter tratamentos nem melhor nem pior entre FIP e FIA. São dois fundos que investem em empresas, um numa fase de companhia fechada, outro numa fase de companhia aberta, mas não teria por que a gente penalizar ou beneficiar um fundo em uma dessas duas fases, né? Então, tanto o FIP quanto o FIA agora têm esse requisito de ser uma entidade de investimento, para não terem come-cota, e tanto o FIP quanto o FIA terão o come-cotas como fundo patrimonial, somente sobre a renda realizada, se forem fundos controlados, né, pelo cotista, efetivamente. Então, essa foi a lógica, Renato, assim, trazer uma regra de FIP e de FIA que fosse parelha, tanto para afastar o come-cotas como regra geral, quanto para aplicar sobre a renda realizada nesse regime específico que a gente bolou. Mas a classificação ela vai ser regulamentada pós-MP, é isso, né? A forma pela qual você vai fazer a classificação. Em uma versão do texto, a gente até tinha um artigo lá de 2 páginas sobre isso, né, assim, uma página, sei lá, sobre isso, com o que é gestão discricionária no nível do Fundo do Brasil, no nível do seu cotista, como comprovar, sei lá, se eu tenho um soberano em cima, se eu tenho um fundo de pensão em cima, se eu tenho um limited partnership em cima, enfim, tinha um monte de coisinha ali que a gente estava avaliando inserir no texto. No final do dia a gente falou, gente, vamos simplificar isso aqui vai ficar uma bagunça. Estava um nível muito específico, muito detalhado, que para uma lei a gente estava achando que estava meio demais da conta. Então, na lei a gente enxugou, colocamos basicamente o requisito da gestão discricionária e remetemos ao CMNE para regulamentar, né? Isso a gente está discutindo internamente também, essa questão de competência, como é que vai funcionar. A ideia é que haja um texto aí, né, que corra em paralelo ao texto da lei, e que as pessoas possam ver, né, o que está sendo imaginado para fins dessa regulamentação. Não existe esse texto ainda, mas tem uma minuta meio que prévia que dá para montar com facilidade esse texto, assim. Então a ideia é essa, que isso possa vir a ser divulgado o quanto antes. A competência infralegal é para regulamentação dentro dos contornos estabelecidos pela legislação, que é basicamente a gestão discricionária. Legal. Mudando só um pouquinho aí de viés, acho que a MP trouxe um conceito, uma definição diferente do que a gente tinha até então, né? E aqui se aplica bastante, mais diretamente para FIA e FI. A gente tinha na legislação, até a legislação anterior, ou atual, vamos dizer assim, aquele conceito, né, de ações ou cotas admitidas à negociação, né? E aqui a gente tem o conceito de novo, para fins de FIA, e aí no que o FIA detém de ações, né? E FII, quando a gente pensa na potencial isenção das cotas sobre as cotas do fundo, que em ambos os casos, agora, de acordo com a MP, a gente precisa ter ativos efetivamente negociados, né? E aí a dúvida que fica, pelo menos no entendimento de vocês, Daniel, qual que é a abrangência desse efetivamente negociado, né? A gente tem o termo dado pela MP, mas não uma definição fechada, né? E daí a dúvida que fica é se a gente tem, né, pensando em FII, por exemplo, né, que é menos líquido, uma negociação em bolsa seria suficiente ou não? Qual seria o teste mais objetivo para a gente cravar que temos ativos, né, efetivamente negociados? De novo, tanto para isenção de FII como, né, para a carteira de um FIA, daí pensando em qualificação como entidade de investimento. Perfeito. Essas regrinhas do fundo imobiliário, do FIAGRO, há um apontamento na prática de que às vezes, né, numa situação excepcional, esses fundos têm sido utilizados de uma forma bastante assim agressiva, né? E há uma preocupação dentro da autoridade fiscal de que, para a isenção ficar valendo, essas situações que não deveriam ser abrangidas pela isenção não sejam abrangidos, né? Então, se eu tenho um fundo Family and Friends que não negocia
cota em bolsa, tem lá, sei lá, um shopping center que fica recebendo dividendo, aluguel e fica distribuindo dividendo para o cotista. O conjunto de cotistas fica estático. Esse é um fundo que não está dentro daquele objetivo original do legislador quando bolou a isenção, né? Por que tem essa isenção? Pô, quero fomentar a indústria imobiliária via financiamento de mercado de capitais. Eu não quero ter um fundo que atua como se fosse holding, né? E aí a gente bolou 2 requisitos objetivos, quer dizer, um objetivo e um subjetivo, para tentar auxiliar essa separação do joio do trigo, por dizer assim. Um requisito de um mínimo de 500 cotistas, em vez de 50, que é o que a gente tem hoje, e o outro que o fundo não basta ser listado em bolsa, né, levado a registro, que ele precisa ter cotas efetivamente negociadas. Esse efetivamente negociadas é um conceito aberto. A gente pensou em cravar volume de negociação, alguma coisa assim. A gente tem medo que novos abusos surjam, né? Eu vendo minha cota para o Renato vende a cota dele para mim, depois a gente vende de volta, desvende, coloca o Stanley no meio. Então, claro, pode ter abuso, mas eu acho que deixa um pouco mais claro, no mínimo, a intenção do legislador, que é abranger fundos com cotas efetivamente negociadas, fundos que tradem em bolsa. E os 500 cotistas é um número que a gente observou olhando para o mercado, a maioria, né, acho que a grande maioria dos fundos de mercado tem mais de 500 cotistas, tem milhares de cotistas, de acordo com os dados que a gente recebeu. O que a gente está ouvindo um pouco aqui é um pedido para ter uma regra de transição, um prazo de adaptação, alguma coisa assim. Acho que isso que é algo que a gente pode conversar, ouvir, né, debater. Tá. Perfeito, super claro. Renato, acho que você está no mudo, não está dando para te ouvir. Bom, acho que a gente pode aproveitar, então, e começar aqui o segundo round aqui da nossa conversa. Não vai ter tanto tempo assim, então vamos aproveitar. Daniel, queria novamente te agradecer, você muito nos honra aí com a sua presença na nossa live. Aqui você é sempre bem-vindo à sua antiga casa. Faz muita Dito falta, isso, inclusive. cada vez mais, né, com Bom essa te ver, quantidade de Daniel. regras Eu novas. sinto saudade da advocacia. Dito isso, vamos aqui se apressar e aproveitar então o nosso tempo final, falar um pouquinho dos investimentos em aplicações financeiras no exterior e nas controladas. Acho que o primeiro ponto, Daniel, que seria muito legal te ouvir, é sobre a definição do regime de apuração para aplicações financeiras no exterior, tá? Hoje, né, basicamente, as pessoas físicas elas estão sujeitas a 2 tipos de períodos de apuração distintos, né? Um período de apuração anual para os rendimentos de qualquer natureza, né, os rendimentos ordinários de 0 a 27,5, e um outro período de apuração para os ganhos de capital, né? E até então, as aplicações financeiras no exterior entravam como ganho de capital, né, em razão daquele ato declaratório antigo da Receita. Estamos agora criando um terceiro tipo de período de apuração, que seria um período de apuração anual para aplicações financeiras. Seria muito interessante te ouvir um pouquinho sobre isso. É porque na norma, Daniel, a gente vê alguns momentos que ele dá a entender que seria o regime anual, mas em alguns momentos ele comenta que o rendimento seria tributado na percepção. Então, a gente ficou com a impressão de que talvez a gente vai ter um regime novo de apuração de ganho de capital que não vai ser mais definitivo, né? Que a gente vai ter um certo ajuste, ou se não seria isso. Quando a gente olha para sistemas de imposto de renda no mundo, a gente não tem uma receita de bolo, né? Você tem alguns países que puxam rendimento financeiro para a tabela progressiva. Então, você pega, por exemplo, Austrália, Reino Unido, é um sistema de integração que a gente fala, e aí esses países vão dando algum alívio no nível da pessoa física para evitar a tributação da inflação ou para evitar dupla tributação, se eles estão falando de dividendos. Então, é um sistema de integração. E você tem outros países, né, que tem um sistema dual de tributação, no qual você tem renda do trabalho numa tabela e renda do capital em outra tabela, né? Renda do capital incluindo aí a renda financeira. E normalmente a renda financeira para uma alíquota flat, dentro aí, que faça sentido à luz da máxima ou média aí da renda do trabalho. Então, isso foi criado lá pelos países nórdicos, depois você tem isso na Alemanha, eu acho que é um grande expoente desse sistema de tributação dual.
Aqui no Brasil, a gente tem um sistema dual, né? Então você tem trabalho de um lado, renda do capital do outro, mas é um tanto quanto complexo, né? Porque você tem alíquotas variadas, regras diferentes para ativos diferentes. E para complicar um pouco mais, quando a gente olhava offshore, você não tinha nenhuma lei sobre isso. Então, uma lei que a gente teve que construir do chão para cima, né? Tirar do chão esse negócio. E você tinha, às vezes, a tributação como ganho de capital, e nem ganho de capital era, né? Era aplicação financeira. Às vezes, você tinha tributação como carnê-leão, que era uma grande regra residual de 27,5%, que foi criada originalmente para a renda do trabalho. E tudo aquilo se aplicando de uma forma meio desconexa, meio bagunçada, francamente, ali em cima da renda financeira do exterior. Então, o que a gente buscou fazer no PL das offshores, né? Que é um desdobramento lá da MP 171? Tem uma regra clara de tributação para aplicação financeira no exterior. Bolamos uma ficha específica, no qual o rendimento financeiro do exterior será informado na declaração de imposto de renda, seja ele apurado em aplicações financeiras na física ou via offshore. E se você tiver um trust, daí eu vou desconsiderar o trust e vou olhar para o que está embaixo, se é aplicação ou se é offshore. Então, é uma mecânica nova de tributação, sim, uma ficha nova de tributação de rendimento financeiro no exterior. Outra questão que a gente endereçou, mas qual que vai ser a periodicidade dessa tributação? Nos parece que o mais adequado é fazer uma tributação anual, já nesse pensamento de compensação de perdas também. Essa tributação anual com compensação de perdas é algo mais típico de um sistema de integração, de renda ampla, que eu puxo tudo, né? Faço um grande regime de competência, né? Com compensação de perdas. Isso é mais típico de um regime de integração. Aqui o nosso desafio, o que é? Tentar pegar um pouquinho de cada regime, algo que funcione na nossa tradição brasileira, tem imposto de renda, e que seja justo. Então, por um lado eu falo, olha, eu vou tributar só no resgate, então o momento de ocorrência do faturador é no resgate. Por outro, eu falo, olha, mas dentro do ano você pode compensar ganhos e perdas. Né? Então é um faturador no resgate, mas isso entra, eu diria que é um período de apuração anual mesmo para isso. E esse regime de caixa é o momento que você reconhece cada espécie de renda dentro desse período de apuração anual. Mal comparando com uma empresa no lucro presumido no Brasil no regime de caixa, é como se você dentro do ano você fosse colocando ali toda a renda, né, dentro do ano, chegasse no fim do período e fizesse uma apuração anual daquilo e pagasse o imposto. O lucro presumido não é um exemplo perfeito, né? Não é nem anual, mas Sim. assim, mas eu acho que deu para entender Não, o mas deu para espírito, né? entender. Poxa, super interessante. Então, quer dizer, já tem um spoiler aí de uma nova ficha da declaração de imposto de renda. Sim, para rendimento financeiro do exterior, sim. Legal, maravilha. Muito obrigado, super claro. Entrando agora já no tema de offshores, Daniel, acho que teve uma novidade importante nesse PL, se comparado com as MPs, que foi o Check the Box Election, né? Acho que todos ficamos muito entusiasmados com essa possibilidade, que é uma novidade aqui no ordenamento jurídico brasileiro. Talvez uma pergunta sobre isso seria o que acontece com o contribuinte que faz essa opção, mas tem um estoque de lucros acumulados na offshore. Esse estoque, ele de alguma maneira é eliminado, neutralizado, desfeito? O contribuinte de alguma maneira herda o custo atrelado a esse estoque? Acho que seria muito bom te ouvir. Bacana. Eu acho que a pessoa que tem offshore, Carlos, eu acho que ela vai ter duas opções. 2 ou 3 opções, ou 4. Vamos pensar aqui, não contei. Por enquanto. Eu acho, não, acho que assim, ele pode ficar com o offshore do jeito que está, não fazer nada, não pagar nada de imposto e deixar do jeito que está. Tá lá com custo de aquisição antigo, quando virar o ano ele não faz nada nessa primeira declaração de imposto de renda. Ou ele pode falar assim, não, eu quero pagar o imposto com uma alíquota reduzida em cima dos meus rendimentos acumulados e da minha variação cambial acumulada, né, no caso do offshore. Vou fazer adesão com pagamento de uma alíquota reduzida. Agora a gente passou esse prazo para o ano que vem. Então ele pode... a gente tem que casar o prazo com a declaração, inclusive, né? Acabei de pensar nisso. Mas eu não lembro agora, eu acho que a gente colocou maio, abril ou maio, para pagamento com a alíquota reduzida, porque isso mudou, né? Foi para lá, veio para cá, isso aqui ficou meio confuso.
Mas digamos que Isso seja vai ser maio. ajustado, né? Então, em maio, ele pode pagar o imposto com a alíquota reduzida sobre os rendimentos acumulados, tanto a variação cambial do principal quanto o lucro acumulado da sua offshore, e ele vai estar com o custo de aquisição atualizado. Beleza, então esse é um primeiro... esqueci o nome, mas assim, a primeira opção que ele pode fazer é manter a custo ou pagar a alíquota reduzida e atualizar o custo. Beleza. Aí depois tem a segunda opção que ele vai fazer, daí decorre as 4 opções ao todo, né? Ele pode manter isso como offshore no imposto de renda, e aí você deixa isso como está e você cai na regra de CFC, regime geral, tributa o lucro uma vez por ano pelo regime de competência, tributou no fim do ano, está tributado, não tem tributação adicional em cima de variação cambial entre a apuração daquele lucro e a distribuição. Mais simples, a partir do momento que você tributou, está tributado, então você vai gerando direitos a receber já tributados, pode ser interessante para algumas pessoas, não tem a variação cambial tributada em cima disso. Então acho que é uma decisão que é interessante, é o default, né, mas é interessante. E a alternativa que a gente criou, ele pode optar por desconsiderar a existência do offshore simplesmente para fins de imposto de renda, só para fins de imposto de renda, e falar, olha, não, quero transparência fiscal, quero declarar os ativos debaixo do offshore como se fossem detidos por mim. E aí você vai deixar de declarar offshore e você vai passar a declarar bens e direitos detidos por offshore. Então ela vai ter lá um bond, uma ação, você vai declarar um a um esses bens e tributar pelo regime de caixa, que é o regime da pessoa física. Então é uma opção que você atrai o regime de caixa da pessoa física nessa situação, podendo manter para fins societários e sucessórios a sua offshore. Então acho que é bastante interessante essa opção também para as pessoas avaliarem. Quem tem uma offshore que tem, sei lá, startups, venture capital lá fora, ativos que não têm liquidez e têm marcação a mercado, acho que a tendência é optarem pela transparência. Por outro lado, quem tem carteiras líquidas, tem um bonds, tem uma ação negociada em bolsa, coisa e tal, fundo mesmo de varejo, eu acho que a decisão não é tão óbvia. Eu acho que tem prós e contras aí nas duas opções. Tá? E aí a gente vai ter uma regulamentação de como casar isso com o prazo da entrega da declaração de imposto de renda no que vem. Como que você vai fazer se você quiser fazer a opção pela transparência fiscal? Além de você deixar de declarar uma linha offshore e passar a declarar diversas linhas com os ativos subjacentes, você vai pegar o custo de aquisição original da sua offshore, seja custo histórico, seja alíquota reduzida, já paga a alíquota reduzida, o custo atualizado. Você vai pegar esse custo e você vai fazer uma regrinha de 3. Você vai alocar ele para cada ativo subjacente. Pegou quanto o valor de cada ativo representa no todo e você aloca esse custo para cada ativo. E essa opção é uma opção que você exerce uma única vez. Exerceu, está exercida. Daquele ponto em diante, você vai sempre declarar assim, os ativos subjacentes. E em exercendo essa opção, então, o lucro acumulado que eventualmente existe no offshore, ele acaba não impactando o imposto de renda da pessoa física, né? Isso, se a pessoa optar por manter o custo histórico e a transparência fiscal, ela não vai precisar pagar em cima do rendimento acumulado obrigatoriamente. O que ela vai ter um custo de aquisição pequeno para o ativo, então ela vai tributar mais no regime de caixa. Perfeito. Muito obrigado. Imagina. Daniel, ainda nesse contexto das offshores, a gente percebeu que houve a ideia teve uma evolução da MP 1171 para a MP 1172, que foi trazer aquele conceito de a gente poder isentar o lucro das participações que a offshore detenha em sociedades brasileiras, talvez muito pensando nas estruturas de flip e outras estruturas parecidas. Mas a gente ficou com uma dúvida se a ideia seria isentar esse lucro, isentar mesmo, esse lucro nunca vai ser tributado, ou se foi a gente trazer uma isenção apenas no momento da tributação automática, e aí quando esse lucro fosse distribuído, a gente tivesse alguma tributação dele. Vocês chegaram a pensar nisso? Porque a redação nos dá a impressão de que a gente vai acabar tributando na distribuição. Você pode repetir a pergunta, Andresa? Desculpa, eu Claro. não sei se eu acompanhei bem.
a gente percebeu que a ideia foi a gente isentar o lucro da offshore que seja relacionado a uma participação no Brasil, né? Então, o lucro advindo do Brasil não seria tributado no momento da tributação automática. A ideia é isentar esse lucro sempre, ou a gente ter, eventualmente, só no momento da tributação automática esse Não, lucro não ser sempre, tributado? sempre, Sempre. Tá. sempre. O lucro que vem do Brasil, a estrutura é sanduíche, né? Então, o que a gente fala, pessoa física brasileira detendo offshore, detendo o Brasil. Então, sanduíche. Qual que é a lógica? Se Brasil aqui é empresa brasileira, esse lucro proveniente da empresa brasileira refletido no nível do offshore, ele é sempre excluído desse lucro passivo de tributação. Se houver necessidade de algum ajuste de redação, você até pode mandar para a gente, fica à vontade, tá? A gente tem recebido ajustes aí, sugestões, né, de ajustes de várias pessoas. E a ideia é que a exclusão se aplique inclusive quando aquela offshore distribui o dividendo para você. Por quê? Porque aquele lucro já foi tributado no Brasil. Ponto. Então não Tá. faz sentido que ele seja tributado de novo, tá? Mesmo se vier ter uma tributação de dividendo, etc., a ideia é que seja totalmente neutro. Eu investindo no Brasil via offshore, eu investindo no Brasil via pessoa física. E a gente acrescentou um pouco mais de proteção para o contribuinte nessa situação. Então, primeiro a gente acrescentou, se não for uma empresa brasileira, mas se for a sua offshore investindo num fundo brasileiro, ou em qualquer aplicação no mercado financeiro de capitais, eu também faço a exclusão se a tributação nessa perna offshore, mercado brasileiro, já tivesse tributada pela alíquota máxima da pessoa física, que está 22,5% no projeto. Isso a gente acrescentou. Então, meu offshore tem paraíso fiscal, sou tributado, sei lá, a 25 em qualquer operação que seja aqui, ou 15, enfim, mas digamos que seja 25, já tributei a mais do que a alíquota máxima, não vou tributar de novo. E se eu tributei uma alíquota inferior à máxima, tributei, sei lá, 15% num FIP, né? E a alíquota offshore tem 22,5%. Aí eu tenho um outro parágrafo que a gente acrescentou, salvo engano, o parágrafo 15, que fala, olha, aí você não excluiu esse lucro da base, esse lucro está na base, mas você se acredita do IR-fonte brasileiro. Então, é uma outra forma de evitar a dupla tributação. Nas duas mecânicas, a gente acaba evitando a dupla tributação. O objetivo foi esse. Ótimo. Obrigada. Imagina. Daniel, acho que agora que a gente vai se encaminhando para o final, talvez fazer uma última pergunta sobre um assunto que nas tuas lives tradicionalmente fica mesmo no final, que são os trusts. Aqui a gente tem talvez uma observação, e seria ótimo te ouvir sobre isso, que é o seguinte, a MP e, consequentemente, o projeto de lei foram evoluindo nesse sentido, né? Acho que temos já uma redação aí bem mais madura do que a primeira, e, portanto, digna de elogios, mas a gente ainda tem aquela situação em que você pode ter um trust que seja irrevogável e discricionário, né, que o instituidor transfere de maneira definitiva e irrevogável o seu patrimônio para o trust, e o beneficiário, no entanto, ainda não tem nem disponibilidade econômica nem jurídica sobre aqueles ativos, porque eles estão em um patrimônio segregado, no exterior, inacessível, né, a não ser que aconteçam os eventos de distribuição. O projeto de lei, ele deixa transparecer que esses ativos vão ser tributados ou pelo instituidor ou pelo beneficiário. Nesse caso específico que eu citei, seria até o beneficiário. Como é que vocês enxergam essa situação em que, eventualmente, o beneficiário pode ainda não ter acesso, porque ainda não aconteceram os eventos de distribuição? Eu acho, Carlos, que essa é uma situação, né, dos trusts discricionários, que de fato é uma situação que pode acontecer. O que a gente previu? A gente previu, olha, se você tem trust, comunique seu trustee para você conseguir cumprir o disposto na lei tributária brasileira. Tá? Assim, a gente não conseguiu ir muito além disso. As soluções que os outros países adotam para essas situações também são subótimas, tá? Não tem solução boa para isso. Os Estados Unidos, por exemplo, ele cria uma mecânica de que você tributa o lucro do trust para uma alíquota base todo ano. Mas se você não distribui, aí você tem uma alíquota com uma super penalidade. Tipo, acho que chega a quase 40%. Então, ou mais até.
Então, eles resolvem esse problema colocando uma alíquota muito majorada, com penalidade, para o trustee que retiver lucros. Né? Então, fala assim, ó, distribui que eu vou tributar na distribuição, mas é melhor você distribuir. Né? Outros países usam outras soluções, né? Tem país que coloca a responsabilidade na mão do trustee de pagar o imposto em cima daquele lucro que acumula no trust ao longo do tempo. Salvo engano, a França faz isso. Mas também é uma solução ruim, porque o trustee não cumpre. Né? Então, ele fala assim, não, eu estou aqui nos Estados Unidos, para que eu vou cumprir a regra do francês? Né? Então também não é algo que funciona muito bem. Então não tem muito uma solução para isso. O que a gente quis no projeto? A gente quis 2 pilares importantes nessa parte de trust. A gente quer que os ativos estejam declarados no Brasil, então transparência fiscal, seja pelo settlor, seja pelos beneficiários. E a gente quer que o imposto de renda seja pago em cima dos rendimentos apropriados todo ano, assim como vai ser no offshore, assim como é na aplicação financeira, na física, etc., regime de caixa. A gente quer uma tributação periódica do rendimento. Em contraste, o que a gente não quer? A gente não quer que o trust vire um novo veículo de diferimento tributário internacional. Né? Então, o que a gente conseguiu construir de arcabouço vai nessa direção. Se realmente cobre todas as situações, acho que não, acho que todas não conseguimos. Mas acho que a gente cobre uma boa parte. Perfeito. Sim, de fato, não é tarefa simples regulamentar tantos assuntos. Exato. Legal, tá ótimo, muito obrigado. Bom, eu acho que a gente já estourou o tempo, né, Renato? Eu acho que nós estamos chegando já perto do fim. Gostaria de agradecer imensamente o Daniel pela participação, dar parabéns para ele mais uma vez, não só pela missão que ele assumiu, como pela altíssima qualidade técnica dos textos que estão vindo aqui para o mercado, e também pela disponibilidade de discutir melhorias com a sociedade. Muito obrigado mesmo por toda a sua dedicação. Imagina, Renato, o prazer é meu, me incumbi dessa missão e estou aqui para cumprir. Travou só para mim ou para vocês também? Eu acho que travou para... Eu dei uma travada, né? Deu uma Isso, travada. Voltou. Voltou. Não, só estava comentando, agradecendo, né, pelo convite e comentando que eu vi que chegaram algumas perguntas aqui pelo chat, Sim. no Q&A. O tempo é curto, a gente não conseguiu, né, endereçar tudo, mas a gente tem feito um grande compilado dessas perguntas e aí vamos ver se a gente faz um perguntas e respostas ou se a gente endereça em outro evento. Tá bom? A gente está anotando tudo aqui. Inclusive, eu já vou fazer um copia e cola aqui para não perder essas perguntas do Q&A. Tá bom, gente? Legal, Então, Daniel, muitíssimo obrigado. bom Um dia a prazer todos conversar aí. com você, viu? E parabéns aí Obrigadão. por essa missão. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, Daniel. Tchau, Grande gente. abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.